a Márcia e a Grace mostraram, dezenas aí de players. O que acontece nessa transição? Eu acho que os novos oferecem para a solução publicitária o fascínio de serem novidade, de pegar novos públicos, tal, e os imigrantes, caso da CBN, oferecem a vantagem de você ter um combo de mídia, né? Então, o cara pode patrocinar ali, mas ter uma ativação no dial e tal. No caso do jornal, da revista, você pode ter um anúncio tradicional, você pode fazer uma venda em combo. Então, né? no caso do Vozes, por exemplo, você tem um patrocinador e aí no dial é anunciado. Ouça o Exatamente, podcast Vozes, patrocinado por fulano das E você contas. pode ativar isso no dial, e o dial é uma máquina ainda muito... A mídia analógica ainda, né, acho que vai ser, não vejo até onde a vista alcança, né, ainda é muito formadora de opinião, especialmente no caso de uma rede nacional. Mas, enfim, então tem essas duas coisas. Pergunta para vocês dois, quando vocês vão conversar com o patrocinador, seja a marca diretamente, seja a agência de publicidade, é um pouco difícil explicar, ainda é, né? Apesar dessa pesquisa muito animadora que a gente acabou de ver aqui, do Ibope, ainda é difícil explicar o que é podcast, né? As pessoas não sabem direito, né? E os dados que a gente tem dos tocadores são complicados também, como a gente viu aqui. Queria saber, primeiro do Carlos, qual é o tipo de dado de tocador que você usa para vender o podcast? É número de download, é segmentação, é o quê? A gente tem a gente faz esse compilado de dados que as plataformas oferecem de número de ouvintes, né? A gente tem, por exemplo, o Mamilos no mês tem 1 milhão de ouvintes, mas eu acho que o que a gente tem chamado de o nosso santo graal aí, o número, que até a Apple começou a dar isso no ano passado, no fim de 2017, que é o número de retenção, né? Que é um número que eu não vejo paralelo em nenhuma outra mídia. A gente tem uma retenção nos nossos programas em média de 75% a 80%. Então, isso quer dizer que você tem um áudio de 2 horas, a pessoa está ouvindo ali 1h30, 1h45 de programa. Então, eu não vejo isso acontecer, sei lá, com vídeo, nem na TV, talvez no cinema, né, que a pessoa vai ter essa retenção, ficar, assistir o filme até o final. Então, acho que esse é o grande número, né, que a gente tem esse público que é fidelizado, que ele continua ouvindo, independente do tema. A gente pode variar o tema da forma que quiser, o ouvinte é fiel, quer ouvir todos os programas, e escuta até o fim. Né? Então, acho que esse é um número bastante importante para a gente, e principalmente porque a gente vive num cenário hoje, principalmente vendo pela pesquisa do público jovem, que foge de propaganda em todo lugar, né? Não quer ver propaganda na TV, pula propaganda no YouTube, e no podcast a gente não tem adblock. Né? Então, você escuta, você deu play, primeiro que está integrado ali no programa, é mais fácil a pessoa continuar ouvindo do que ela tirar o celular do bolso e pular, então é uma coisa que é encarada com mais naturalidade, né? Não é algo que está ali para funcionar como um estorvo, para te interromper. A gente tem, por exemplo, nos nossos casos, às vezes tem alguma campanha que é um pouco mais duradoura, que dura mais tempo, dos próprios ouvintes brincarem com aquilo, fazerem piada, já entra no discurso. Né? Eu acho que a diferença, até pensando nisso que o Ricardo falou, é que nos nossos podcasts a gente não tem ambição, não busca isenção de nada. Né? A gente bota opinião em tudo, todo mundo sabe o posicionamento de cada um dos apresentadores nos podcasts, então, e a audiência se reconhece nisso, né? Ela sabe que, sei lá, você tem um programa com 5 participantes, você sabe que cada um deles pensa de uma maneira. E como é algo fiel, que a pessoa está escutando toda semana, que faz companhia, ela já espera, né, aquele comportamento, ela já sabe o que cobrar, o que esperar de cada um. Então, acho que essa é uma diferença dessa relação da relação jornalismo-publicidade, que a gente tem, por exemplo, numa rádio ou num jornal na TV. Obviamente, o William Bonner não vai ler um spot no Jornal Nacional, mas nos podcasts a gente tem essa liberdade de fazer. Né? Então, eu acho que é um modelo que tem funcionado bastante. Funciona para a gente, funciona para anunciante e funciona para o ouvinte também. Vocês têm essa retenção, mas, mesmo assim, vocês costumam botar no início, né? Os patrocinadores, a gente começa, é a primeira coisa do podcast. Não é. A gente começa, faz uma introdução, e ali, antes de começar a pauta, o tema em si, a gente fala, tem essa mensagem. Tem alguns outros formatos que a gente já testou de colocar antes. A gente tem, eu acho que o Mamilos é o primeiro podcast que conseguiu um patrocínio anual, né, do Bradesco, que está patrocinando é um anunciante, né, de todo ano. Então, a gente testa esses formatos. É uma mensagem, geralmente, que não tem nada a ver com opinião, alguma coisa do tipo. É anunciando algo, né, dando um serviço, né, basicamente. Assim. Então, a gente tem funcionado para a gente. Para vocês, como é que funciona?
os esportes? A gente trabalha com o conceito de pré-roll, né? After-roll e middle-roll. Explica isso. Uma inserção em português, né? Em português, a inserção antes do conteúdo, a inserção após o conteúdo e a inserção e uma ou duas inserções, dependendo do projeto, durante o conteúdo, né? No CBN Professional nós temos a Honda e a IBM, isso é público, né? No Panorama CBN, que é um diário, nós já estamos com o Conselho Federal de Administração, e a Caixa Econômica Federal entrou no Meu Negócio é Sério, que é uma série sobre empreendedorismo. Para citar aqui 4 exemplos. Foi interessante, porque foi uma aposta, realmente, os 3 exemplos são... Os 4 anunciantes nos 3 exemplos são podcasts nativos. Os atributos de atratividade são, evidentemente, os dados sociodemográficos, né? O prestígio da marca, o potencial de consumo e de qualificação daquela audiência. Mas é isso que o patrocinador está buscando? Ele está faixa buscando. de renda, número de download, de cada um, escolaridade. Aí, o patrocinador tem uns que cada um busca uma coisa, né? Tem uns que buscam ampliar o público, outros reconhecimento de marca. Aí depende do atendimento. Aí a equipe de atendimento trabalha isso junto com o patrocinador. Mas uma coisa importante que o Carlos citou, e acho que o podcast tem isso mesmo, é essa coisa da retenção, né? Quer dizer, eu acho que uma das grandes virtudes, né, da fruição do podcast é a linearidade e a imersão. Você está ali, você está ouvindo, e embora você tenha dados que pode também, o episódio performance, né, performance do capítulo que você vê, você pode analisar quem abandonou, quando, quem, né, quem reprisou, enfim, dependendo do tocador, você pode ter esse dado, mas é uma experiência imersiva e de pouca interrupção, né? Ao contrário de redes sociais e outras páginas de internet, né? E o contrário, os dados dos tocadores vocês usam para formatar podcast? Por exemplo, vocês veem que tem um programa que a retenção é 40%. Vocês repensam o formato desse podcast e dizem, não, espera aí, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado depois de 40%? Ou vocês dizem, não, eu quero falar 2 horas sobre esse assunto, é importante para mim, como a Ju falou de manhã, e dane-se que as pessoas só estão ouvindo 40%. Eu não costumo ser obcecado com esses números, tá? Apesar de acompanhar e funcionar, a gente usar isso em apresentações e apresentar isso para o mercado anunciante também, mas ele não impacta tanto porque a gente está pensando mais na qualidade da história ou do formato que a gente quer utilizar do que propriamente disso. Assim, a gente tem programas de 2 horas, a gente tem programas de 15 minutos. A gente tem, por exemplo, o Naruhodo, que é um podcast voltado para a ciência, que a gente gosta de chamar que é a sua porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Porque a maioria das pessoas olha lá, podcast de 2 horas. Não quero ouvir isso, não tenho tempo. E esse podcast de 15 minutos é uma introdução. Então, a pessoa começa a ouvir, começa a pegar gosto, e ela pode continuar, vai procurar podcasts maiores. A gente já fez testes, por exemplo, de cortar sessões porque estava ficando longo, e é uma choradeira, assim, os ouvintes reclamam, querem que continue sendo o mais longo possível. Quando a gente entrega podcast de menos de 1h30, o ouvinte também reclama, falando, não estou pagando por isso, não que ele esteja pagando alguma coisa, mas quero a minha mensalidade de volta, porque a gente entregou um podcast com uma duração menor. Então, a gente vai trabalhando isso na Copa do Mundo, a gente fez o OEA, que era um podcast diário, também que tinha de 20 a 40 minutos para discutir as rodadas daquele dia da Copa. Então, assim, isso vai atraindo públicos diferentes, né, para cada... Mas eu acho que o público que é fã mesmo, que é fiel, quer sempre podcast, né? A gente vê isso com Mamilos, a gente vê isso com o Braincast. Eu, por exemplo, xingo o Foro de Teresina, que às vezes está curto, precisa ter um pouco mais. Podia ser todo dia, podia fazer diário. Então, é o que... Aí, fica a dica aí. Quando o ouvinte gosta e se torna fã, ele vai querer mais. Assim, é difícil... Assim, acho que eu nunca recebi um feedback de alguém falar foi muito longo ou está tendo muito programa, né? Às vezes, até quando o Mamilos publica algum episódio bônus ou nas férias, né? O ouvinte gosta de ter quanto mais conteúdo, melhor. Tua experiência também é assim? Olha, essa pergunta, Branca, o Paulo Vinícius e a Grace, que são da nossa área de inteligência de mercado, eles devem estar me olhando agora dizendo, está vendo, Gandura? Ela perguntou. Que eles trabalham com editores, e sabe como é que é editor, né? A gente quer resolver o que vai ofertar, né? Não, brincadeiras à parte, a gente tem uma bela jogada lá, mas eu acho que ainda na CBN a gente subutiliza os dados de analytics que a gente tem.
mas a gente volta e meia, e a equipe é muito legal, assim, a gente tem uma ideia lá na redação, tal, e eles logo vêm, não, isso aqui tem afinidade de 43%, porque 17% dos nossos ouvintes já praticaram isso alguma vez na vida, então a gente está mais no checklist ainda do que nesse caminho de bolar algo por causa disso. Mas a gente já trabalha isso, acho que é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. É uma ideia que vocês têm. E essa equipe que você está falando que você tem, é uma equipe que foi contratada para trabalhar com podcast ou é pessoal de rádio que foi migrando? Ou É uma como equipe do marketing, a Giovana Fraga está aqui também, e ela foi montada originalmente para suportar as defesas de mídia da rádio. Mas pela geração a qual Para eles suportar o pertencem, quê? as defesas de mídia, ou seja, os materiais de venda, né, as inteligências de venda do Dial, mas pela geração a qual eles pertencem, é tudo millennial e pós-millennial, eles rapidamente enxergaram, né, passaram a ouvir podcast antes da gente, e aí hoje são a nossa luz e o nosso guia. E foram eles que deram a ideia, que isso eu queria perguntar para vocês dois, como é que vocês começaram a fazer podcast? Quer dizer, alguém chegou e falou assim, escuta, vamos fazer esse negócio aqui, teve um evento, um acontecimento, o que fez com que vocês começassem a fazer o Thiago está aí também. podcast Não, acho que nativo? começou com o CBN Professional, acho que foi com o CBN Professional, né? Que é uma parceria que a gente tem há muito tempo com a HSM, e que vocês sabem, é da área de obra de referência, autoajuda profissional. Né? Mas não tem que no Dial, é só podcast. Vai no Dial também, tem um evento, mas agora não vai na íntegra no Dial. Não vai na íntegra, é muito longo, não é adequado para um formato de programa de Dial. Podcast só podcast mesmo, tipo, sei lá, só podcast. Que mundo é esse, vozes. Foi o primeiro, e é o formato que é uma demanda que você não vê cair, né? Que é entrevistas com executivos, empresários bem-sucedidos. As pessoas adoram ouvir isso. Né? As pessoas adoram e os patrocinadores também adoram. Os patrocinadores também. E dá audiência, mais de 50 mil downloads por capítulo, um negócio incrível. E o evento lota. E esse é um projeto que a gente cruza. Evento ao vivo com o podcast, com o Dial. Porque tem uma ativação ali. O Thiago e a Camila Olivo, que está aqui também, participam de um programa na quarta tarde, onde eles dão uma pílula do que vai rolar. Uma coisa bem interessante, multiplataforma mesmo. Vocês também têm uma coisa corporativa, não tem? Entrevista com pessoas da área de Temos publicidade? o Código Aberto, que é um podcast que a gente conversa com, que a gente chama de profissionais do futuro, né? Então é uma entrevista 1 a 1, assim, tem temporadas, acho que já esse ano vai começar na 4ª temporada, que a gente também tem uma temporada temática patrocinada, que é o nosso principal programa de entrevistas hoje, assim, focado na pessoa, né, no entrevistado em si, e nos outros programas tem diversos convidados, né, por podcasts. Esse do Código Aberto é sobre o setor de publicidade, né? Publicidade, comunicação, criatividade e tecnologia, assim, porque é isso que acho que até o próprio B9 passou por isso nesses quase 18 anos que está no ar. Da mesma maneira que a transformação digital mudou, né, a lógica do nosso mercado de comunicação, também transformou a lógica do nosso conteúdo. Então, a gente precisa tratar de muito mais assuntos para poder levar conteúdo que a gente viu na pesquisa, né? Muita gente ouve, por exemplo, para aprender, para se atualizar. Então, em muitos dos nossos conteúdos, a gente foca nisso, né? Em quem está querendo uma atualização, se informar, aprender algo. Então, essa transformação digital também pegou nossas editorias aí também foram transformadas por isso. Vocês têm também esse conteúdo que a gente também viu na pesquisa, que faz muito sucesso, que é o conteúdo nerd, digamos assim, né? Videogame, essas coisas. Esses são mais fáceis de vender para patrocinador ou não? Olha, acho que para ouvinte é mais, né? Assim, acho que a Grace citou que muito do público veio da área de tecnologia, né? Então, por isso que grande parte do público era masculina, né? Então, o público consumidor começou a procurar mais esse tipo de conteúdo, de cultura pop, de nerdice, de cinema, de videogame. Mas eu acho que para o anunciante, não. Assim, pelo contrário, quanto mais conteúdo diversificado, melhor. Né? Então, acho que um dos grandes pontos desse ano e do ano passado terem sido vitais para o podcast não é nem só o apetite do mercado que está interessado em chegando no podcast como uma mídia viável, mas também pela diversidade de vozes que tem entrado. Né? Então, começa a variar o conteúdo. Né? A gente sai dessa bolha do conteúdo de cultura pop e começa a gerar conteúdo para diversos tipos de perfis. Assim. Eu acho que e isso para anunciante, para as agências, é vital. Né?
levar uma diversidade de conteúdo para você não ficar preso ali no mesmo nicho, que muita gente passou muitos anos aí produzindo podcasts, sempre voltado para esse tipo de conteúdo, né? Para o conteúdo nerd, Isso, videogame, exatamente. porque vocês não têm, né, esse tipo de conteúdo, né? Não. Mas vocês têm conteúdos bem específicos, sei lá, um podcast sobre condomínio, um podcast sobre imposto de renda, umas coisas que... Derivados da programação, sim. Que, tecnicamente, não seria um podcast, mas como a gente mesmo viu na pesquisa qualitativa, as pessoas tendem a chamar de podcast áudios disponíveis para ser ouvidos a qualquer hora. Né? Por isso que a gente, até no nosso app, a gente mistura. Tá? Na aba podcast está tudo. Então, e é legal porque você pode... eu quero ouvir a Miriam Leitão essa semana. São colunas que ela falou no Dial, editadas e recortadas para áudio on demand. Enfim, está lá, as pessoas acham que é um podcast. Eu queria abordar um outro aspecto, Branca. No contato, na formatação do projeto de podcasts, quando a gente começou, surgiu muito aquela dúvida de, mas e de novo, como imigrante, né, como mídia analógica tradicional indo para o digital, eu mesmo tinha uma grande dúvida, né? Vou ativar um podcast no meu prime, na hora do meu prime time, né, que é 6 às 10, aí que é o meu grande programa, meu grande negócio, né, da manhã e tal. Perder a oportunidade de vender aquele spot anunciando um podcast. O receio de canibalizar o seu próprio negócio original, né? Isso até a equipe me convenceu que eu estava errado, e porque a gente precisa estar com o nosso conteúdo, né, disponível para quem quiser ouvir, quem está naquela plataforma, para ter acesso a gente mais jovem em outros momentos de consumo, né? Nesse sentido, a rotina, alguém falou aqui de dieta de conteúdo, ou rotinas, né? As rotinas mudaram muito. Até um tempo atrás, não muito distante, a gente falava que o novo ouvinte era formado no banco de trás do carro. Era o pai levando o filho, de muitas idades, né, para a escola, depois no meu tempo era ginásio, né, depois do colégio, agora é ensino fundamental 1, 2, vai. E hoje... os horários mudaram, né? Muitos vão de patinete, vão de bicicleta, vão de Uber, vão com carona, vão de Uber juntos, enfim, e sempre com... Patinete com podcast é perigoso, hein? E sempre com um foninho. Né? O transporte público, particularmente em São Paulo, o transporte público, o metrô melhorou muito, está muito mais capilarizado, o que houve uma afluência de outras classes que não estavam no transporte público, agora estão. Então, você tem que estar disponível no foninho. Então, é isso que a gente aí aumenta o número de ouvintes e fica mais fácil de financiar. Né? Eu ponho a nossa marca em contato com esse cara. Né? Entendi. Tá. Com essas pessoas mais jovens, que normalmente não estariam ouvindo rádio, que não estão mais no rádio do carro. Cujo primeiro contato com a marca, antigamente, era no banco de trás do carro do pai. Ou um rádio de pilha e tal. E hoje pode ser num podcast. Você também tem essa preocupação de difundir a marca? A gente tem, acho que um dos nossos grandes desafios até isso que o cara falou sobre fazer eventos, né? Uma questão de trazer a marca para o mundo físico. Vocês fazem eventos também? Fazemos, assim, a gente participa mais de eventos, já fizemos vários podcasts ao vivo, né? Gravamos em eventos, geralmente o Braincast, por exemplo, em eventos voltados para tecnologia e internet, já fizemos em universidades também, então, que é o contato que a gente tem, pode sair, né, do estúdio e lidar diretamente com o público, né, conhecer as pessoas. Eu acho que essa materialização é muito importante, né, para difundir ou para monetizar? Para difundir, eu acho que é o principal objetivo, acho que, como eu falei, é materializar a marca, né, no mundo físico, no mundo real, já que a gente está tanto tempo investindo em internet, com grande presença na internet. Eu acho importante realizar esses eventos para difundir a marca e ter o contato com as pessoas, né? E ter o contato com os fãs. É legal que você vê ali o teu ouvinte, você vê o negócio né? quando você sai de... A gente, até no último que a gente gravou, foi na Unicamp. Primeiro que, dependendo do apresentador, dos podcasts, as pessoas chegam lá, parece que chegou, sei lá, Madonna, o Mick Jagger, né? Porque todo mundo vem, quer tirar foto e tal, e até uma coisa meio... Vocês colocam no ar depois? Vira um podcast? Sim, geralmente, dependendo do tema que a gente gravar, vira um programa da semana ali, uma gravação ao vivo. Então, e até uma relação estranha, né? Porque
às vezes, quando alguém pede para tirar foto, pede alguma coisa, fala, caramba, vai tirar foto comigo, né? Que eu... Então, e é legal você sentir isso, né? Você vê que as pessoas estão ouvindo. Às vezes, você fica muito fechado no estúdio ali ou só nos e-mails, você não tem tanta noção de como isso está impactando as pessoas, como a Ju falou, de alguém chegar e falar, vocês mudaram a minha vida e tal. Eu fui numa agência de publicidade essa semana fazer uma apresentação, e aí, no final, veio um rapaz lá falou, se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Então, tem essa... Porque ele virou publicitário. Ele foi trabalhar, acho que mudou de cidade e foi trabalhar ali na agência. Então, tem esse impacto realmente na vida das pessoas, e quando você sai de dentro da casinha, assim, você vê isso, é muito legal. Vocês ganham dinheiro com o podcast? Bastante. É o negócio. Eu vi que a Folha publicou lá que o New York Times alavancou a receita com podcasts. Eu até retuitei, falei, o B9 também, nem precisava ligar lá para Nova York, podia ligar para a gente. Como eu falei, assim, o site vem desde 2002, a gente começou o podcast em 2006, mas agora, nesses últimos 2 anos, a gente transformou o podcast no nosso principal pilar, né, com a Cris e a Ju entrando como sócias. Então, tem sido a nossa principal fonte de receita. Né, tipo, a gente acabou de começar em São Paulo um novo estúdio, contratando uma equipe para trabalhar só com podcasts, que é até um desafio, assim, porque a gente está realmente criando um novo mercado, né? Então, esse pessoal vem de onde, o pessoal que vocês contratam? Olha, tem muita gente que trabalha com jornalismo, né, geralmente, mas eu acho que a principal coisa para você trabalhar com podcast é você ouvir podcast. Né? Se você for um ouvinte, se você conhecer vários tipos de programas, ficar de olho no que está saindo de novo, se você for fã de podcast, eu acho que isso já é um grande passo para trabalhar com isso, assim, né? Você conhecer a mídia, né? E a parte técnica, vocês pegam gente de onde? Gente para editar, gente para captação externa, gente para... A gente tem algum... desde então, a gente sempre fez todo o trabalho, né, de gravar. Antes era simplesmente uma mesa no centro com um gravador. Agora a gente mesmo faz a parte técnica, né? A gente grava, tem alguns editores contratados nossos que são terceirizados, que são parceiros desde o início, e acho que tem essa diferença, né? Os editores que trabalham para a gente são ouvintes de podcast, né? Eles já eram fãs, geralmente quem faz as nossas imagens de capa, quem trabalha com a gente nessa produção era ouvinte e conhece podcast, né? Acho que faz bastante diferença a pessoa chegar já conhecendo o estilo do seu programa, o estilo dos apresentadores. Branca, no caso da CBN, claro, como já tinha um negócio existente, né? A CBN tem mais de 400 clientes ativos. A gente usa... Como assim, cliente ativo? Mais de 400 clientes na carteira, que estão sempre anunciando. Né? Uma rede, eram 28 anos, enfim. Então, a gente tem usado o podcast também para aprimorar a estratégia de comunicação de quem já é cliente. Né? Quer dizer, o cara já anuncia com a gente, mas ele pode ampliar, ele pode tocar um outro público. Então, aumenta o faturamento de clientes existentes também, ampliando a solução. Aumenta o faturamento, né, para vocês, e aí vocês vendem isso para o cliente. Olha, você vai atingir um público mais qualificado, mais você nicho. Você amplia a solução do cliente. Né? Aí a gente mesclando isso, a mídia tradicional, eventos ao vivo e podcasts no formato de branded content. Né? Já fizemos vários projetos. Transparente para o ouvinte, que aquilo é um oferecimento daquela marca. Né? E quando é assim, aí não é com os nossos talentos, é com uma equipe dedicada. Aí você tem uma equipe que vem... Como se fosse um Media Lab. Uma equipe de vocês uma equipe que a gente contrata para fazer especialmente aquilo. Entendi. Quando é branded content. Né? Agora, o cliente também pode patrocinar um podcast editorial. Aí sim, aí é com os nossos âncoras, os nossos talentos. Mas aí é totalmente a redação que toca. Né? Aí aparece patrocinado por fulano. E quando é branded content, aí, como é que vocês explicam para o ouvinte essa diferença entre o... Fica muito claro, tanto na plástica sonora, quanto no thumbnail, nas plaquinhas, né? Nas artes, tal, fica muito claro. Quer dizer, não aparece CBN, ou não tem a trilha, Está no ambiente da... Não tem. Né? Não tem a vinheta Não, CBN. tem uma coisa ali específica para aquele projeto. Né? E vocês? Porque vocês também têm uma uma vinheta. Agora, tem que ser de qualidade e gostoso de ouvir. Né? Entendeu? Tem que ser útil, gostoso de ouvir. E tem que ser meio parecido, eu suponho, com os outros, né? Para não destoar demais. Né? Ficar um podcast completamente diferente aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem uns que são diferentes do que vocês produzem. Exatamente. E vocês como é que fazem essa distinção entre branded content e o conteúdo? A gente, quando é bem claro desde o início, porque a gente fala isso diretamente para o ouvinte, né? A gente
fala que é um programa patrocinado, em parceria, ou tem imagem de capa também é diferente, está naquele posicionamento do programa que é entre a introdução e antes de começar a pauta principal. Então, a relação é transparente desde o início. Assim, não tem, acho que, nada que confunda o ouvinte em relação a isso. Tem eu estou pensando num exemplo aqui de vocês, eu não sei se esse se encaixa ou não, mas se encaixar, você explica para o público o que é aquele que vocês fizeram do Mamilos com a Natura, sobre corpo. Sim. Aquilo é branded content? Explica para o pessoal o que é, para quem não... a gente tem, isso é o que eu chamei de programa temático, né? A gente tem um tema que é definido em conjunto com o cliente, a gente vê se tem relação com a gente, com eles, e a gente produz, tem a liberdade editorial de criar algo em cima desse tema. Inclusive, esse foi um dos programas que fez tanto sucesso que a gente transformou agora, vai para o ar agora, semana que vem, o segundo programa, que é o Beleza para Quem, né? Que está sendo oferecido pela Ana Capri, que é um spin-off surgido desse programa, que era da Viva Seu Corpo, né? Esse primeiro aí. Então, a gente cria esse conteúdo, brand content mesmo, né? Só que a gente tem essa, como eu te falei, essa liberdade de criar o conteúdo, de escolher os convidados, né? A gente, vocês que escolhem. Porque tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que inclusive tem, acho que isso para o mercado como um todo, né? A gente não acredita muito em podcasts de marcas, né? Por exemplo, uma marca criar o seu próprio podcast. Eu vou citar o exemplo da Gimlet Media, que foi comprada pelo Spotify. Eles criaram um podcast em parceria com a Mastercard, por exemplo. E o negócio é completamente alheio a tudo que eles fazem, um site separado, parece que não tem relação, parece que eles têm vergonha daquele conteúdo e eles estão escondendo. E eu duvido que alguém seja interessado em ouvir um podcast da Mastercard, né? Tem que ser um conteúdo realmente muito incrível. Então, a gente não acredita tanto quando uma marca chega para falar, eu quero fazer o meu próprio podcast, a gente geralmente fala, não faça, né? Vamos pensar em alguma outra coisa. Então, a gente tem as nossas séries temáticas, então, tem uma de moda, outra de esportes, outra de tecnologia, e a gente desenvolve esses projetos e traz marcas para apoiar a criação desse projeto. Porque eu acho importante isso, não só pelo conteúdo em si, mas porque o podcast ele demanda tempo, né? Ele demanda você criar uma relação com a audiência. E muitas vezes o anunciante chega achando que vai fazer um podcast temático ou vai fazer 2 spots e acha que isso vai gerar algum resultado imediato. E existe essa cobrança, né, de resultado imediato. Cadê o resultado que... Não, vamos fazer uma coisa duradoura, né, uma série de 6 meses, ou uma minissérie com 6 episódios, que é esse caso do Beleza para Quem, aí, que acho que funciona muito mais. E acho que isso vai ser importante para a gente evitar ser uma bolha de podcast, sabe? De chegar o ano que vem e falar, olha, todo mundo sai fazendo podcast para a marca, não teve resultado, não deu audiência, os anunciantes vão embora. Mas eu daria um contraponto aí, Carlos. Diga lá. É que você e muitos daqui não eram nascidos ainda. Mas, na década de 80, o Banco Bamerindos fez uma produção que ia ao ar logo antes do Jornal Nacional, na Rede Globo, de 3 minutos, que chamava Gente que Faz. As pessoas paravam para ver aquilo. Por quê? Era um baita roteiro, uma baita pesquisa de campo, narrado pelo Gianfrancesco Guarnieri, muita fotografia belíssima, e era um branded content. Aliás, acho que são os primeiros branded content que eu tenho notícia. Assim. E, de novo, a qualidade do conteúdo é tudo. E era um anúncio, claramente. Tem que ter essa qualidade. Mas era maravilhoso, as pessoas paravam para ver aquilo. O que eu acho que é uma grande diferença em relação a essa época é a oferta de conteúdo, né? Porque a gente tem muita coisa, né? A gente, sei lá, abre a Netflix, abre o Spotify, abre o YouTube, não sabe nem por onde começar, né? Então, cria essa ansiedade aí com um monte de conteúdo ao mesmo tempo, todo mundo disputando essa atenção. Então, se esse do Bamerindos era bom, a gente tem que ser 4, 5 vezes melhor para poder fazer com que a pessoa vá lá e dê um play, né, espontaneamente ali, por escolha própria. Porque o do Bamerindos vinha direto. Mas vinha na TV, exatamente. Razão, então, eu ainda sinto falta disso no áudio. Qual foi o último jingle que as pessoas saíram assobiando? Entendeu? Quero ver você não chorar. Cara, Banco Nacional. A Gimlet, você estava falando da Gimlet, a Gimlet tem uma... Estou impressionado que minhas repórteres de 20 e poucos anos conhecem isso. Elas sabem tudo. Viu isso no Museu da Notícia, não é possível. Aposto que a Paulinha sabe o que é, claro. É verdade. Já está chegando pergunta aqui do público. E a primeira pergunta é: qual é a definição técnica de podcast? Para você que
Você que faz Bom, as duas coisas? Eu aprendi que foi um sujeito, aonde mesmo, em que juntou, que era o iPod com broadcast, né? Então era podcast, não é isso? Assim que surgiu o nome? Foi essa a pergunta, não? Não, a pergunta é qual é a definição técnica de um podcast. Você, por exemplo, que tem dial e tem podcast, se você tiver que explicar para alguém por que o Vozes é um Não, podcast e acho o... Me e corrija se eu outro estiver não é? errado. Meu entendimento é que o podcast, tecnicamente, é um áudio produzido para ser ouvido a qualquer momento, né? Em algum tocador. A gente que recorta coisas da programação e bota, insere nessa categoria porque é um áudio para ser ouvido a qualquer momento. Né? Se alguém É uma boa acha, definição. Eu acho que é uma definição curta, ou, sei lá, utilizar exemplos que as pessoas, referências que as pessoas conheçam, Netflix do rádio, né? Baixar. Sei que o Vinícius falou para não falar agregadores, falar aplicativos. Ninguém sabe o que é agregador, mas aplicativo qualquer um sabe, né? Então, eu acho Quando que você esse fala que é um aplicativo, quando você vai vender, você diz, é um aplicativo que... assim, para a pessoa consumir, né? Eu acho que tem que a gente divulga tá no B9, pode acessar o endereço, está tudo lá. Tem o Spotify, que é um grande catalisador aí, porque pessoas que nunca ouviram podcast, pelo Spotify elas têm conhecimento, já têm instalado no celular, é muito mais fácil de você conhecer por ali. Ou então, N aplicativos, hoje não, semana passada, essa semana, né, hoje é sábado ainda, o Google começou a exibir nos resultados de busca direto os podcasts com play. Então, se você procurar lá Mamilos, ele já vai trazer os últimos episódios com um botãozinho de play no próprio Google. Então, cada vez mais tem essa facilidade de acesso, né? Tem uma pergunta aqui do João, que é a seguinte: vocês podem citar de cabeça os podcasts brasileiros que são comercialmente viáveis? E quantas pessoas vocês acham que já vivem exclusivamente de podcast no Brasil? Não faço a menor ideia quantas. Acho que o Carlos, pela característica da B9, tem mais condição de responder essa pergunta. Eu acho que a gente tem... Ele é um dos que, pelo jeito, vive disso. Né? É isso, exatamente. Tem isso. Acho que nossos podcasts são comercialmente viáveis. Mas Todos suspeito eles? para falar. Todos os 12? Todos os 12 não, mas os principais, né, os de maior audiência. É que como a gente vende em rede, é difícil você separar, porque às vezes você Como assim, vende em rede? Eu acho que esse é o grande lance de você estar numa rede de podcasts, né? Porque primeiro que você pode vender um pacote para o anunciante, onde você vai ter aquela publicidade nesses 12 podcasts e agregar a audiência de todo mundo, né? Então é bom para o anunciante, é bom para o próprio podcaster. A gente, por exemplo, para lançar um podcast hoje, utiliza toda a força da rede para divulgar. Então a gente divulga nos outros podcasts. Se é algo que tem relação com o público daquele podcast, a gente publica o primeiro episódio desse novo podcast naquele feed. Entende? Quando eu lancei o Código Aberto... É uma coisa que nos Estados Unidos eles fazem muito. Exatamente, né? porque assim, a pessoa conhece. E a gente sempre tinha uma ideia de que não, o ouvinte aqui do Braincast vai reclamar porque ele não quer que suje o feed, sei lá. Mas não tem, as pessoas simplesmente pulam se elas não estão interessadas naquilo. Então, tem sido uma grande ferramenta para divulgar novos programas, né? A gente se divulgar internamente como rede e a gente publicar esses novos episódios dentro de algum feed, de algum programa já popular. Então, é muito mais fácil, né, do que você lançar um podcast do zero, né? Que você tem que começar a construir a sua audiência devagar, se divulgar. Não é todo mundo que pode ter, por exemplo, uma campanha no metrô, ou estar ali nos destaques de algum aplicativo, né? Então, trabalhar em rede funciona bastante para a gente lançar novos produtos. Branca, eu queria comentar um outro aspecto, que é os planejadores assim, de novos produtos sempre usam, que é o conceito de curva de adoção ou ciclo de adoção. O que dá sentido à tecnologia é o uso que as pessoas dão para aquilo, né? Então, se a gente for ver a história recente, vamos lembrar do Google Glass, né? Não pegou. Foi uma novidade que não pegou. Eu achava muito legal, cheguei a experimentar tal. Aí, depois veio o Apple Watch. Pegou, mas, enfim, mais ou menos. Assim, as pessoas usam, é bacaninha para ver a hora, aquilo pisca tal. Foram ciclos curtos. Lá atrás, aqui quem estava nascido como eu aqui, né, houve o som quadrifônico, lembra? Também não pegou porque a gente é estereofônico. Foi curto. O ciclo do podcast parece estar sendo um ciclo longo de implantação. E vem aí as smart boxes, que também pode ser um outro Google Glass ou não. Não sei se vai servir para alguma... Parece que vai servir... Só nos Estados Unidos está apostando muito. Ciclo de adoção é assim, né? Os novos usuários sempre adotam, tem aqueles, em português é early adopters, né?
os novos usuários, né? Os da moda, né? Adotam e vira aquela, mas a coisa não pega. Vamos ver as smart box, não sei o que você acha, mas aqueles essas, speakers. a Alexa, né, da Amazon, as caixas, né? O Google também tem um. A própria Siri, né? a própria Siri do iPhone, aqueles que você pergunta como é que está o tempo, como é que está o trânsito. Mas, o seguinte, toca aí o Braincast. O podcast está com uma curva lenta, mas crescente de adoção. E acho que vai virar uma indústria, né? Como a gente costuma dizer, se vem dinheiro, vira uma indústria, né? Tem patrocinadores aí. Acho uma baita notícia o Bradesco está patrocinando. Vocês acham que vai virar uma legal indústria? Isso. Vocês acham que vai virar uma indústria que o pessoal aqui que faz podcast vai poder viver disso? Teve realmente um crescimento, porque podcast já é algo antigo, né? Hoje a gente fala dessa nova era de ouro dos podcasts, né? Eu acho que tem alguns grandes pontos aí que transformam esses últimos anos nesse boom do podcast, né? Primeiro, como eu falei, o acesso, né? As grandes plataformas estarem oferecendo esse conteúdo e apostando nisso, a facilidade de acesso é muito grande. A gente teve um avanço de tecnologia de telefonia mesmo, né? Antes você tinha que baixar o MP3, plugar no USB, jogar o MP3 para dentro do negócio, levar. Agora com 3G, 4G você abre, baixa na hora, dependendo do seus Deezer, por exemplo, o Spotify tem algumas operadoras que não cobram por isso, então tem esse facilitador. E teve um dado que eu vi num evento que eu fui lá em Austin, que é o SGCW, teve uma track inteira sobre podcasts, eles estão discutindo bastante isso lá. Eles falaram que o gadget mais quente, alguém falou, você acha que é o iPhone ou o Samsung Galaxy? O cara falou, é o headphone, né? Porque, primeiro, as pessoas utilizam na rua, no trânsito, para te fazer companhia, o podcast, mas ele falou da relação dos ambientes de trabalho, né? Eu sei que o Toledo deu risada sobre as pessoas ouvirem no trabalho, eu também não consigo fazer isso, eu não entendo como alguém pode conseguir, mas é algo realmente que rola, porque ele falou que, como a gente viveu um momento, algumas décadas, defendendo ambientes de trabalho aberto, né, que se quebrasse as paredes, todo mundo trabalha junto, as pessoas começaram a utilizar o fone de ouvido para se isolar. E o podcast consegue crescer nisso, né? Como a pessoa está lá com um fone o dia inteiro, ela tem mais oferta de consumo de conteúdo, e, geralmente, como na pesquisa, de novo, citando, ela quer ouvir algo para se informar, para aprender, né? Então, acaba sendo esse momento de estou ansioso com um monte de conteúdo rolando, não estou me atualizando, não consigo ler livro, mas eu posso ouvir um podcast aqui que vai me ajudar a me manter informado e aprender alguma coisa nova. Então, tem essa característica também que eu acho que ajuda bastante o podcast para os próximos anos. Tem uma pergunta aqui do Lucas, que é quais são as grandes lições que vocês poderiam ensinar para quem quer empreender no mercado de podcast? Bom, a gente teve uma tentativa de montar um modelo de podcast pago. Como assim? Pago, um paywall, né? Uma cobrança do ouvinte, né? Estudamos e não vou dizer que abandonamos, mas deixamos de lado. Foi um aprendizado que nenhuma simulação, nenhum modelo, estudamos, pesquisamos, conversamos com as pessoas, tal, não rolou. Continuamos abertos e com modelo de publicidade, tentando monetizar via publicidade, dado que a gente não faz crowdfunding, né? Qual a tradução boa para crowdfunding, hein? Vaquinha Financiamento virtual. coletivo. Vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Boa, vaquinha virtual, é isso aí. É que não tem só vaquinha palavras virtual, compostas. É boa. E não fizemos vaquinha virtual. Então, não é tipo... Mas o modelo pago não rolou. Vocês não chegaram a implementar? Ou não chegamos a implementar. Então, foi tem uma alguns... lição que a gente aprendeu no laboratório, assim, não ia rolar. Então, estamos alguns... no modelo de patrocínio que tá indo bem. Acho que nós estamos ainda decolando, mas está indo bem. Nos Estados Unidos tem, né? Alguns, não, quer dizer, um paywall, assim, conteúdo extra, sei lá, a revista Slate, por tem uma exemplo, plataforma que chama isso. Stitcher, que eles lançaram em 2017, eu acho, um podcast em parceria com a Marvel, que é uma história do Wolverine, né? Uma minissérie sobre o Wolverine, que é só para assinantes. Você tem que assinar o conteúdo, para assinar a plataforma para poder ouvir. E tem até o Spotify, quando ele, por exemplo, faz um acordo de exclusividade, né? No caso até do Café da Manhã. Obviamente, a plataforma é aberta, mas ainda assim está fechada dentro do Spotify. Se amanhã eles quiserem mudar as regras do jogo... Mas é grátis. Grátis, por enquanto, por enquanto o café da manhã é grátis. Mas um modelo que pode vir a se sedimentar
as grandes plataformas financiarem produções. Isso já Tipo está Spotify, acontecendo em né? algum sentido, tipo Spotify, Netflix, A Amazon também, a ela Amazon, né? Então elas vão comprar produções, vai ter um pitching, vai ter, né, um teste, né? E o produtor apresenta um projeto e elas vão comprar produções. a Amazon está um tempão prometendo lançar o Audible no Brasil, né, que é a plataforma de audiobooks, e eles também investem nesse tipo de... já tem podcast dentro do Audible nos Estados Unidos, que é só para assinante da plataforma, né? Então, sei lá, acho que são testes, eu não descartaria nenhum tipo de formato e de possibilidade hoje em dia. Tem que testar, colocar no ar. Eu acho que o podcast permite muito isso, né? A pergunta sobre como empreender é bastante de testar, né? De fazer, de botar no ar, de produzir bom conteúdo. Assim, eu acho que, não sei se foi o Viseu que falou, sobre qual que é a barreira, não passar vergonha, né? Se você não passar vergonha, já tá de ótimo tamanho, bota no ar. Eu lembro que quando o Mamilos começou, a Cris e a Ju gravaram uns 3 ou 4 episódios que elas descartaram antes de botar o primeiro no ar. E mesmo nesse último, elas não estavam satisfeitas, mas falaram, acho que isso aqui já é um produto mínimo viável para botar, e com o tempo você vai melhorando, né? Tem uma outra... Eu estava até falando sobre o Neil Gaiman antes, que uma das frases que ele falou é que a gente aprende mais terminando as coisas do que começando, né? Então, não desiste no meio do caminho dessa sua ideia, põe no ar, porque você vai poder melhorar. Você não pode melhorar algo que você não terminou, né? Então, se você pegar os primeiros braincasts, os primeiros programas que eu ouvi, eu nem faço isso porque eu tenho vergonha. Assim, sou eu, tímido, Só para explicar, falando. o Braincast é um podcast que você apresenta. Isso, o podcast que eu apresento foi o primeiro nosso, começou em 2006. E era assim, quase com vergonha do microfone, né? E acho que todo mundo que não está habituado, que não vem de rádio, começa um pouco desse jeito, né? Falando ali com baixinho, parece que está ao vivo, né? Parece que tem alguém. E não é. Depois você edita, você pode fazer o que você quiser com o áudio, né? Então acho que eu diria isso, assim, de testar, testa formato, bota no ar, vê o que acontece. Sobre empreendedorismo, acho que é importante lembrar que a barreira de entrada é quase nada, né? Quer dizer, a barreira tecnológica, né? Com um celular na mão, você produz, edita, enfim. Tanto que os primeiros isso é uma podcasts americanos, eles gravavam no celular com o microfoninho lá do fone e nem edição tinha. O conceito inicial era isso. Proporcionalmente falando, é muito mais fácil do que quando surgiram os blogs, que você tinha que ter um publicador, um editor de blogs, enfim, e tá ligado a algum publicador, ou comprar um publicador, ou usar um publicador. A barreira de entrada baixa, ou quase zero, quase nenhuma, né? Ela é uma oportunidade, ao mesmo tempo é uma limitação, porque ela cria uma saturação de oferta, ou pode criar, deve criar uma saturação de oferta. Agora, como tudo, o uso pelo mercado, né, pelas pessoas, é que vai sedimentar e estratificar o mercado. Como hoje, por exemplo, eu acredito que pessoas que querem se informar, além das suas publicações, acompanham 1, 2, 3, 4 blogs, fazem a sua curadoria, não leem tudo mais, usando o blog aí como uma variável de comparação. Assim vai acontecer, como tudo, né? Como toda oferta. Se a oferta é saturada, a demanda se encarrega de organizar. Alguém organiza em algum momento. Você está falando que a barreira de entrada é baixa, a pessoa pode fazer no celular, mas na pesquisa aqui a gente viu que o mais importante para o ouvinte é a qualidade do conteúdo gravação, e a qualidade do som. Então, tem muito podcast. Outro dia a gente foi num evento, a gente da Novelo foi num evento e descobriu que, por exemplo, existe um podcast brasileiro sobre o Nicolas Cage. Quer dizer, isso é nicho, isso é realmente nicho. Eu não sei a qualidade, não cheguei a ouvir, eu acho que as meninas ouviram. Mas, enfim, na verdade, você pode fazer qualquer coisa na cozinha da sua casa. Mas o que o ouvinte está querendo, e aí, para vender, eu imagino mal, que né, o que o mercado publicitário quer é uma coisa de qualidade, né? Não é uma coisa feita com eco, mas eu acho que, assim, falando no celular. Tudo bem, eu acho que é uma barreira de entrada quase zero para você poder começar, mas eu acho que isso é outro ponto, né? A qualidade dos equipamentos e os preços democratizaram ao longo dos anos. Então, você consegue, com um microfone ali, não precisa ser um microfone de $5.000. Isso é uma pergunta, aliás, que a gente recebeu, antes de começar a mesa. Que tipo de equipamento para começar? Uma pessoa que está começando do zero deve comprar o quê? Fora usar o próprio celular? Eu comecei naquele foninho branco da Apple, com aquele microfone horroroso que tinha, e gravava os convidados. O microfone do fone? Isso, E gravava as pessoas. Era 2006, não tinha... O Skype mal conseguia mandar
os dados das pessoas de volta para poder gravar. Então, esse foi o início, né? Muito rudimentar. Aí, com o tempo, a gente foi investindo em microfones, em uma mesa de som. Hoje, a gente tem uma mesa de som com 5 microfones, com quase imita a estrutura da CBN lá. Falta um pouco ainda para chegar, mas um dia a gente chega. De ter realmente um microfone que não precisa ser um Newman lá de $5.000, mas pode ser um microfone de $90, por exemplo, sabe? Para você já produz um material de qualidade profissional com pouco equipamento. Mas, de novo, né, quando democratiza e a barreira da entrada cai, sobrevém o talento. Isso, Eu não troco o Cláudio Antônio, nosso sonoplasta, por nenhuma mesa de $1 milhão. Eu também não troco o meu, não, viu? Certo? Agora, sobre equipamentos, né, hoje os softwares de edição, Isso, Pro Tools, né, estão muito Tanto acessíveis. que uma das empresas compradas pelo Spotify, que é a Anchor, ele se propõe a ser a democratização máxima. Explica o que é a Anchor. Anchor é um site, uma plataforma de gravação, edição e publicação de podcast. Então, o que eles... A barreira deles... Gratuita, né, por enquanto? Gratuita, por enquanto, exatamente. Agora, com o Spotify comprado, deve continuar. Não sei como que eles vão agregar essa tecnologia dentro do Spotify. Vamos ver. Você pode gravar com o seu celular, aí ele grava o áudio, e pela plataforma mesmo, tanto pelo aplicativo como pelo desktop, você pode editar, inserir música, inserir efeitos sonoros e publicar, e ele já distribui isso para todos os maiores agregadores, não, aplicativos. Tocador que não pode falar ou é agregador? Acho que pode, tocador, mas pode, aplicativo é mais, né, conhecido. Então, ele se propõe a isso, né, essa barreira zero mesmo de produção de conteúdo, e tem muita gente ali já envolvida nesse ecossistema. Como a gente tem o controle, né, criativo, tem nossos editores, a gente gosta de gravar da maneira profissional, né? Normal mesmo, digamos assim. Grava o áudio, depois edita, e tem todo o controle num programa de edição profissional. Aqui eu acho que a gente tem muita gente independente, muito estudante, querendo saber como é que eu faço para vender o meu podcast sobre o Nicolas Cage, por exemplo. O que vocês acham que as pessoas podem fazer? Pode gravar um piloto sobre surf, sei lá. Grava um piloto e manda para nós. Manda para vocês? Pode mandar. Manda lá, podcasts@b9.com.br. Vocês estão atrás de conteúdo. Ouvindo piloto para caramba. E todo mundo e a B9 foi um pouco pioneira nesse formato, né? De ser uma agência produtora. Sim, de se transformar numa rede, sim. Mas, como eu falei, começou sem esse grande planejamento, porque até podcast era visto... ainda é, obviamente, mas era muito mais uma mídia de nicho, né? Agora que a gente está conquistando, tem a possibilidade, por exemplo, de ter um evento como esse, que até 2 anos atrás não aconteceria. Então, começou dessa maneira orgânica, digamos assim. Conteúdo legal, traz aí, vamos fazer junto, que ideia, vamos se juntar para usar o poder da rede, e agora tem essa profissionalização de verdade acontecendo. Só para falar de talento, não é irresistível lembrar que o que o George Martin fazia com os Beatles numa mesa de 4 canais, tem muito produtor que não faz hoje, com toda a parafernália digital disponível. Alguém está me dizendo aqui que o pessoal entendeu que o podcast do Nicolas Cage era lixo, e não foi o que eu falei que era nicho. Nicho. Eu não sei se é lixo, eu não tenho nada contra o Nicolas Cage, nem nada a favor. Já que você está na sessão, mas é nicho. Já que você está na editoria Ramos, editoria Ramos. Completar que eu lembrei, quem cunhou o termo podcast foi um cara do Guardian, né? Juntou iPod com broadcasting, né? Um colunista do Guardian. Grande ideia que ele teve. Então tá, gente, acabou o nosso tempo aqui. Muito obrigada. Valeu, obrigado, gente.